Vocês lembram da nossa aula de ciência que nós falamos sobre os recursos naturais? Então, a tia hoje voltou aqui para falar mais um pouquinho sobre esses recursos naturais. Lembra que a tia falou que a gente ia falar sobre o solo, que a gente ia falar sobre o sol, né? Que a gente ia falar sobre os recursos naturais. Então, desculpa, voltando lá atrás, a tia contou uma historinha, lembra? Da viagem do João e da Joana e do Pedro, da família que foi viajar? Então, a gente vai voltar um pouquinho nessa história. Joana e Pedro viram muita coisa bonita. Tudo o que viram são recursos naturais. Para se manter vivo, o ser humano utiliza recursos e diversos elementos da natureza, como a luz solar, água, ar, solo, plantas, minerais e mesmo outros animais. Por meio deles, garante sua sobrevivência e desenvolve inúmeras atividades. Então, lembrando que recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano. Lembra que a tia explicou na última aulinha de ciência que a gente começou a falar sobre recursos naturais? Então olha só, alguns desses recursos naturais eles existem em grande quantidade. Porém, outros desses recursos não existem em grande quantidade. Então, temos que tomar muito cuidado naqueles recursos naturais que estão em menor quantidade, ou seja, temos que cuidar deles. Nós temos os recursos naturais renováveis, que eles vão se renovando, como água, planta, eles são recursos renováveis. E temos os recursos não renováveis, que são os recursos que não se renovam, ou seja, demora muito tempo para serem formados, como o petróleo, o ferro e o ouro. E o inesgotável, ou seja, recursos que nunca acabam, como a luz solar e o vento. Lembrando, voltando lá, renováveis, recursos que podem renovar sendo usados corretamente, como as plantas e a água. Não renováveis, recursos que não renovam ou demoram muito tempo para serem formados, como o petróleo, o ferro e o ouro. E os inesgotáveis são os que nunca acabam, como a luz solar e o vento. Então a tia agora vai falar um pouquinho para vocês sobre o sol, que é um dos recursos naturais. A tia acho que 2 aulas anteriores, nós falamos sobre a luz, não foi? Então, agora a tia vai falar do sol. A luz, né, e o sol são juntos. Por quê? Porque o sol é a nossa fonte de luz natural. Lembra que a tia falou para vocês? Então, e ele nos fornece a energia solar. É através do sol que a gente obtém a energia solar. E essa energia solar, ela é uma energia limpa, gente. Por que ela é uma energia limpa? Porque ela não causa poluição nenhuma para nós. E ela é uma energia barata e ela é uma energia utilizada para aquecer a água de nossas casas e hospitais. Hoje em dia já tem como se colocar energia solar nas casas. São feitas através de placas que são instaladas no teto, né? No telhado das casas, para poder gerar essa energia solar. É um investimento muito caro, criança, mas que o retorno é muito, muito melhor do que a nossa energia artificial que nós temos. Porque ela é uma energia natural, tá? O investimento para a gente ter uma energia solar na nossa casa é um investimento muito alto, mas que o nosso retorno é maravilhoso, um retorno que é assim, espetacular. A tia tem amigos que tem na casa deles energia solar e assim, é outro nível, gente, é espetacular, tá? Tudo é aquecido na casa pela energia solar. Tia, mas e quando tá chovendo? Eles têm uma reserva de energia, tá? Porque vai fazendo tipo um acúmulo de energia. Eles vão ter uma reserva de energia. Então, esse foi o nosso primeiro recurso natural, o sol. E o nosso segundo? O solo, gente, o solo, né? O solo bem tratado, para a gente poder cultivar plantas, cultivar verduras. Então, o solo também é um recurso natural que a gente tem que cuidar. O solo é a parte mais externa da superfície terrestre, onde pisamos. Ele é muito importante para o ser humano, porque é sobre ele que construímos estradas, moradia, criamos animais e cultivamos plantas, entre outras atividades.
O solo é formado por uma parte inorgânica e outra parte orgânica. A parte inorgânica contém o calcário, argila, água e ar. E a parte orgânica, geralmente a mais escura, é composta pela mistura de restos de animais e vegetais. Essa camada é chamada de humus. Gente, o que é inorgânico? É tudo que é composto de matéria animal ou vegetal. Exemplo, os metais, o ferro, a pedra, a água, o sal da cozinha. Isso são os inorgânicos. Os orgânicos é toda substância produzida pelos seres animais, tá? Pelos seres vivos. O resto de pele, o resto de fezes, o resto de folhas que caem das árvores, casca de alimentos. Isto são restos orgânicos. São alimentos que são usados, que são jogados no